Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso. Papai, mais um dia nós nos colocamos diante da Tua presença e clamamos por Tua graça e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, Pai, eu peço a Ti que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração. Deus, nos guarda de todo ladrão da palavra, Deus, que não venha faltar e que não venha passar, mas que seja na medida conforme o Senhor tem para hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Gênesis 1, 26, olha só. No 26 diz assim, eu vou ler o 26 e o 20, até o 28, 26, 27 e 28. Ó, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Versículo 27. Deus, portanto, criou o ser humano, a sua imagem. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Olha só, no 26, o que ele vai falar? Ele fala assim, ó. Então Deus determinou, façamos, plural, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo ali. O que nós precisamos entender é que Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eu preciso entender isso. Então, Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Irmão, Deus, quando Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle. E nós precisamos entender que todo dia eu preciso olhar e lembrar que eu sou a imagem e a semelhança de Deus em todos os sentidos. Ele falou assim, ó, domine eles sobre os peixes do mar. Então Deus nos deu autoridade sobre as situações. O que nós precisamos entender? Que todo dia o diabo vai lutar para que eu não seja semelhante a Deus em todos os sentidos. Ele falou, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Irmãos, nós precisamos entender, eu sou a semelhança de Deus. Você é a semelhança de Deus. Que nós precisamos entender que o inimigo em todo momento vai lutar para que eu seja diferente do que Deus me criou. Em todas as esferas, a gente vê por aí muita coisa. Em todos os sentidos. Em bondade, em falta de amor, cada vez mais distante de Deus. É essa a ideia do inimigo. Agora eu quero que você abra para mim Eclesiastes 7, versículo 29. Olha só. No 29 diz assim: sendo assim, eis a única conclusão. A única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Irmão, o que nós precisamos entender? Eis a única conclusão. Ele fez uma pesquisa lá, e no versículo anterior fala que ele fez uma pesquisa e tal, né? Eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões.
Irmão, o que nós precisamos entender? São tantas astúcias e ilusões que tentam nos levar para distante do projeto original. Qual que é o projeto original? Ó, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vou dar alguns atributos para ele aqui, ó. Ele vai dominar sobre os peixes, sobre os répteis, vai dominar sobre as árvores. Deus nos deu autoridade, mas esse se deixou envolver por muitas astúcias. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós temos o livre-arbítrio, certo? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Deuteronômio, versículo 30, a gente tem o livre-arbítrio, hein? Todo mundo respondeu que sim. Deuteronômio 30, versículo 14. Então essas duas partes. Ó, Deuteronômio 30, versículo 14. O que eu preciso entender? Voltar aqui. Deus me criou conforme... Esse aí mesmo, Eugênio. Ah, o bebedouro tá funcionando, mas pode pegar se aí se quiser, tá limpa. Ó, nada disso, eis que a palavra está muito próxima de ti, fácil de assimilar, está na tua boca e no teu coração, por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em todo o dia a dia. Ó só, volta lá, ó, eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar, está na tua boca e no teu coração, por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. Então, a palavra está perto, está na nossa boca e nós vamos vivenciar ela dia a dia. Versículo 15 agora. Eis que hoje estou colocando diante de ti, eis que estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes. Perenes significa duradoura, que vai durar. Ou a morte, destruição e infelicidade. O 16. Portanto, hoje ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenança. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o eterno Deus te abençoarás na terra que está entrando, a fim de tomares posse dela. O que ele está falando para mim e para você? Volta no 15. Olha só. Eis que hoje estou colocando diante de ti. Irmão, é óbvio, é claro, que nós vamos escolher a vida, a felicidade. Quem vai escolher morte e destruição? Ninguém vai escolher morte e destruição. Presta atenção, ao nosso alvo. Deus me formou a imagem e a semelhança dele. Aí Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas ilusões e invenções. Irmãos, Deus está colocando para nós uma escolha. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho livre arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Agora eu preciso entender uma coisa bem clarinha. O que ele falou? Ó, guarda a minha palavra. Põe o 16, filho. Ó, guarda a minha palavra. Portanto, hoje ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus estatutos. Ele tá falando, ele falou assim, ó, eu coloco para você a felicidade. Eu coloco a bênção completa. Você pode fazer o que você quiser, ou se você quiser a destruição.
Irmão, eu não vou querer a destruição. Você não vai querer a destruição. Mas o que ele está falando? Ó, portanto, hoje ordeno que ames Yahvé, o Senhor teu Deus, e ande nos seus santos caminhos. Deus tem um caminho. A palavra dele, ele vai fazer o que? Ó, e tereis, ó, e decreto, ó, caminhos, guardando todos os seus decretos, todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o eterno Deus... O que ele está falando? Ele falou para mim e para você, ó. Eu vou colocar para você escolher, pode escolher. Só que eu vou falar uma coisa, ó, ama a minha palavra, me ama. Ama o meu decreto, guarda o meu decreto. Por que ele falou? Em outras palavras, ele falou assim, ó, eu vou te dar o manual de como você vai usar a sua vida. Para você ter uma vida boa, para eu ter uma vida boa. Mas espera aí, por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Olha só, ele vai falar mais ainda. Vai lá para o Provérbios. Provérbios, vai lá. Provérbios 4:20. Isso, ó. Eu vou até o 23, tá? O que nós precisamos entender? Ele falou, guarda lá meu estatuto. Guarda a minha palavra. Guarda as minhas ordenanças, que você vai ter plenitude aí em tudo que você vai fazer. Você vai crescer, vai ser abençoado. Aí ele fala assim, filho meu, dá atenção às minhas instruções, os meus conselhos, inclina os teus ouvidos, ó. Filho meu, por exemplo, eu faço serviço de elétrica. Aí vamos supor que eu compre uma máquina de solda. Vamos supor. Aí eu vou lá e falo, Flor, pelo telefone, ó, como é que eu faço aqui? Ele fala, ó, faz desse jeito. Vai dar certinho. Irmão, se eu fizer de outro jeito vai dar errado, não vai prestar. É por isso que ele está falando, filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, vai lá. Jamais os percas de vista, guarda-os nos mais íntimos das tuas entranhas. Olha só o que ele está falando. Vai lá, 22. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. O que ele está falando? Eu preciso guardar a palavra para eu ter saúde, para eu ter vida. Fecha com 23. Acima de tudo, o que deve preservar, guarda, acima de tudo, o que deve preservar, guarda o íntimo da razão, lá na razão, aquilo lá dentro, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida, mas o meu coração não está disposto a guardar, meu coração não está disposto a fazer isso ou aquilo. Por quê? Ele falou assim, ó, você escolhe, irmãos. Mas ele falou escolhe e ao mesmo tempo ele falou para mim guardar a palavra, porque a palavra vai fazer eu prosperar. Ele mandou eu escolher, mas falou assim, ó, guarda a minha palavra, põe ela no teu pescoço aí, ó, pra você guardar. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas eu preciso entender que esse livre-arbítrio é influenciado a todo momento, em todas as circunstâncias. Olha só, Efésios 6:10, vai lá. Ó, concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então eu vou me fortalecer em Deus, vai. 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Mas eu estou imaginando que a cilada do diabo é uma cilada, é uma briga. Então eu já vou logo sair fora dessa briga e pronto, acabou. Não! A cilada é se é cilada, já fala que é cilada, eu não estou esperando. Vai lá, ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Põe uma coisa na sua cabeça, na minha cabeça, nós precisamos estar conscientes que eu não estou lutando contra a pessoa, o diabo tem cilada contra a minha vida. Deus te deu o livre-arbítrio, mas a todo momento a nossa atitude é influenciada. Em todo momento, se a gente não tiver com a palavra, a gente dança. Você quer ver uma coisa? Olha só como que é as coisas. Mateus 4:1. Vamos lá. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vai lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vai lá. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Meu irmão, o que eu preciso entender? Deus está falando assim, ó, eu coloco a bênção para você. Não se deixa envolver pelas ilusões. Não deixa. Ele falou assim, ó, eu coloco a bênção. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Não, Deus, eu quero a bênção. Mas tem hora que a gente transforma a pedra em pão. Porque a gente não quer aquilo que Deus tem. Deus tem o quê? Fica com fome aí. Espera. Por quê? Ele falou para mim o que? Que eu sou a imagem e a semelhança dele. E se eu sou a imagem e a semelhança dele, eu vou me fortalecer em Deus. O que nós precisamos entender, irmão? Eu e você temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é influenciado. Olha só, já começa aqui, ó. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus. Então tem uma pergunta para ele tentar descobrir, né? A gente sempre fala disso, que quem é Jesus, com a confissão da boca de Jesus, que ele é o filho de Deus, para que ele terminasse com o plano ali, né, da morte na cruz. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, não deixa o diabo te influenciar por causa do seu estômago ou por causa de outra situação também. Eu não quero passar por isso. Puxa vida, podia transformar essa pedra em pão aqui e eu comer, resolver o problema. Mas Deus quer transformar, eu sou a imagem de Deus. Ele me deu domínio sobre as coisas, sobre as situações. Versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, como que ele venceu? E a gente já sabe o final dessa história. Mas o que eu preciso entender? Vou para as próximas porque surgem outras situações. O que nós precisamos entender? Ele começou a agir na palavra, porque é só a palavra que vai me garantir. É só a palavra que... Ó, Deus falou para mim assim, ó, filho, você é a minha imagem e a semelhança. Você tem domínio sobre as coisas. Aí vem lá o Salomão e falou assim, ó, Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas ilusões. Irmão, toma cuidado com as ilusões. Ah não, essa pedra aqui vou transformar em pão. É uma situação que eu tenho que passar, mas eu quero dar um jeitinho e pular. Continua a próxima. Ó, aí ele respondeu na palavra. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. 6. Desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ó, olha só, presta atenção. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Irmão, muitas vezes o que a nossa carne, as muitas ilusões, fala assim, não, a palavra fala que você pode ir até aqui, você só não pode passar daqui. Aí quando chega ali é um barranco, pulou o muro, já era. Você pulou o muro, tem uma cobra do outro lado e vai me morder. Pois está escrito, ó, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo.
Então ele falou assim, então ele entrou na palavra. O que eu preciso entender? Que muitas vezes a nossa carne vai jogar com a palavra. Pega um versículo isolado, alguém falou uma coisa meio sem contexto lá. Não, entra aí que pode. Não teve lá uma doideira que passou aí de um cara doido aí? Que tinha um título lá? E o cara tava... É outro assunto, vai, não vou nem entrar nesse assunto. Pois está escrito... Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Está escrito, está lá no Salmo 91. Essa parte aqui. Esse trecho aqui está lá no Salmo 91. Irmão, o que eu preciso entender? Ele vai jogar com a palavra, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem. O que eu preciso entender? Jesus, é o seguinte, na lei, o Moisés falou para a gente jogar pedra nessa mulher aqui. Mas o Senhor, o que dizes? Irmão... Só a palavra e a sabedoria que vem do Espírito Santo para nos dar a resposta certa. Aquilo que muitas vezes a nossa carne está querendo. Ele pegou e falou, não, tá bom. Ah, é mesmo? Então aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele quebrou a lei de Moisés? Não quebrou. Ele não quebrou, ele veio para cumprir. Ele não quebrou a lei de Moisés, que Deus tinha dado para Moisés. Não quebrou. Falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra então. Saiu 1 a 1 e deu o livramento lá. O que eu preciso entender? Sai dessa situação com a palavra. Você tem domínio, eu tenho domínio. Ele nos deu o domínio próprio. Ele nos fez a imagem e a semelhança. Foge das ilusões. Deixou-se envolver por muitas ilusões. Sai das ilusões. O que eu preciso entender? Deus me deu um livre-arbítrio. Tá bom, Deus, o Senhor me deu um livre-arbítrio? Então eu escolho que o Senhor me guie através da sua palavra. É mais ou menos assim, vamos, vida prática. Vida prática. Põe o próximo versículo aí. Contestou-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Então eu tenho o direito de escolha. Mas eu só vou ter força para escolher com a palavra. Sem palavra eu não tenho força. Você fala alguma coisa lá, hoje teve um negócio engraçado num grupo lá que eu participo lá, né? Uma irmã falou um negócio lá que já está na palavra. Aí o outro falou, não, mas isso aí não vai acontecer e tal, e não sei o que. Aí peraí, deixa eu colocar aqui, coloquei a palavra lá. Aí a outra pessoa já mudou um pouco o assunto. Não tem minha força, não tem sua força. Diante da situação, surgem lá uma influência. Aí ele começa a brincar. Você acha que o diabo não conhece a palavra? Você acha que ele não conhece? A diferença é se eu conhecer o meu direito. Se eu conhecer que Deus está comigo e falar, não, também está escrito. Pula daqui. Por que você não pula daqui? Pula aqui, vai vir um anjo lá e vai não deixar que você tropece. Não vou não, está escrito também que eu não vou tentar a Deus. Irmãos, a nossa influência, a nossa vida, em todo momento, em todas as situações, nós somos influenciados. Não estava lá o Caim e o Abel? O que o Abel fez? Pegou e levou o melhor para Deus. Aí o Caim levou a coisa ruim. Levou lá o pior. Aí depois ficou lá emburrado. Aí ele começou a deixar a influência entrar na mente dele. Não, peraí, eu vou resolver isso aí que não vai ter mais nenhuma oferta boa para Deus. Foi lá e mandou um enxadão na cabeça do Abel. Eu não sei se é enxadão, né? Mas vai saber, né? Que eles tinham um enxadão lá naquela época. Porque ele plantava alface. Irmão, não deixa a influência, porque nós temos o livre-arbítrio, mas o que eu preciso entender? Eu só vou conseguir viver, João 10:9, não precisa abrir não. Ele falou o quê?
eu sou a porta. Se você entrar, você vai entrar e sair e vai achar pastagem. Me deu liberdade, mas o caminho é ele para eu entrar. Senão eu vou viver influência de demônio. Não já viu situação que você entra num lugar, você fala assim, meu Deus do céu, para que eu entrei por essa rua? Ô Senhor, por que eu fiz esse caminho? Parece aquela palavra lá, né, que o passarinho cai direto no alçapão, lá na armadilha. Então eu preciso, Deus, me influencia aqui com a tua palavra, me dá direção. Continua aqui, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. Irmão, a gente pode até não entrar nisso aqui, em todos os reinos do mundo, mas às vezes tem uma negociação que eu vou fazer, que parece que tem uma vantagemzinha, mas aí eu fico preso lá naquilo. Não, fulano. Uma vez aconteceu isso. Aconteceu uma situação parecida assim. A pessoa falou assim, não, eu vou pegar, eu entro na negociação com você. Eu falei assim, tá bom, vamos falar com Deus. A pessoa nem crente era. A pessoa ia comprar o carro. Eu falei, não, tá bom. Fiquei feliz, meu. Aí eu falei assim, Jesus do céu. Aí no outro dia, deu tudo, entrou a pandemia, eu acho. Foi. Não, no outro dia falou, não, ó, não vai dar não. E conversou lá com o esposo, né? Ah, que não vai dar não. Eu falei assim, poxa vida, Jesus. Pessoa tão gente boa, ia dar certo o negócio. Daqui a pouco, irmão, entra a pandemia. O que eu ia fazer? Se tivesse fechado a negociação, eu ia ficar meio que amarrado ali. É ruim a pessoa? Não, é pessoa boa. É pessoa boa. Pessoa boa. Eu tenho liberdade. Mas eu ia ficar amarrado. Eu ia entrar, eu ia prostrar num reino. Então o que eu preciso entender? Não deixa o diabo te influenciar, não. O que ele falou? Você é minha imagem e minha semelhança. Você tem domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os bichos, tudo aí. Não deixa essa situação te influenciar, não. Se envolver por muitas ilusões. Deus nos criou justo. Mas aí surge lá a situação, por isso que ele falou, coloco para você a escolha. Mas eu só vou ter capacidade de escolher se eu colocar na balança o que está me chegando com a palavra. Aí ele falou, agora, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. Vai lá. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vai lá no 10. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Fecha com o versículo 11. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão, eu tenho que esperar o anjo de Deus chegar. Porque a todo momento a gente pensa que tem livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é influenciado. O José não estava lá? Tudo de bom? Não estava lá? A mulher falou assim, não, vamos lá pro quarto. Não vou não. Aí no outro dia, não, vamos lá pro quarto. Não vou não. Aí, peraí, deixa eu cercar ele. Oxe, ele viu que o negócio ia apertar, saiu correndo. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio tem situações de carne. Às vezes não é isso. Mas aí vem ela, não, mas a palavra fala que eu posso fazer isso. Ou eu acho que eu posso. Peraí, mas não é bem isso. Não é bem mentira. Ela é minha irmã, ela é minha prima. Mas é minha esposa. Não, vou mentir aqui, não dá nada não. Peraí, o que está acontecendo lá? Não, eu tô vendo lá, meu, parece que o Abraão tá abraçando a irmã dele, tem alguma coisa errada nisso aí. Encheu de tumor lá o povo lá. Irmão, o que eu preciso entender? Não
Não deixa as influências minar a sua decisão. A nossa decisão é na palavra, senão eu não tenho decisão própria. Não é que eu não tenho, é que todo momento o diabo vai influenciar. Você não vê na nossa nação? Não tem um monte de coisa acontecendo aí? Você acha que é influência de quem? Agora eu preciso trazer para a nossa vida a palavra de Deus. Eu preciso entender que eu sou a imagem dele. Olha só, Gálatas 5,16. Ó, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Portanto, peraí, só um minuto, até o 18, tá? Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. 18. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Irmão, o que nós precisamos entender? Deixa o Espírito Santo te guiar na sua decisão, na minha decisão. Mas peraí, não, vamos lá, vamos trazer a palavra. Porque senão eu vou para o inferno com isso, com aquilo outro que eu conquistei, que eu ganhei, por causa de uma decisão que foi influenciada pelo inimigo. Eu preciso entender, Deus me deu domínio, mas esse negócio de livre-arbítrio, nós precisamos entender que toda hora a nossa carne fala, não, faz isso não precisa não. Aí Deus vai lá e fala, não, faz isso sim. Olha só, ideia da carne. O menino não estava lá bem na casa do pai dele? Mas aí o diabo falou para ele assim, ó, presta atenção. Eu ando com o Zeca, com o outro cara lá, com o fulano de tal, com não sei mais quem. Eles vão pra festa, vão pra balada, aproveita, eu tô aqui, eu não posso fazer nada. Olha só, aí o diabo coloca essa visão da história, igual fez lá com a Eva, não coloca? Não, eles podem fazer tudo, mas ele não falou. O diabo não falou que lá, na balada, na festa, no lugar errado, vai ter morte, vai ter fornicação, vai ter um monte de coisa. Ele não falou isso. Ele falou que, não, mas, poxa vida, é o seguinte, pai, me dá tudo que eu tenho aí, a minha herança aí. Não, quero ficar aqui não, quero ir embora. Aí o pai pegou, filho, não vai não fica aqui você tá bem. Irmão, chega lá a influência do diabo. Ele não fala que lá vai desejar comer bolota de porco. A pessoa não estava bem? Mas para que ela foi dar um traguinho? Deu só um traguinho. Aí não falou depois que de 20 anos ela ia estar catando papelão para sobreviver. E olha lá se conseguir pegar papelão, se ter força para isso. O que nós precisamos entender? Nós estamos aqui buscando a Deus, orando, clamando. Mas o que eu preciso entender? Todo momento o diabo vem lá com uma ofertinha, ó, pula daqui desse barranco. Não vou não. Faz isso aqui, deixa o Espírito Santo te guiar em todas as situações, em todas as condições. Por quê? Porque esse livre-arbítrio que eu tenho, eu preciso dele com a direção da palavra. Filho, guarda as minhas palavras no teu pescoço, porque ela vai fazer você prosperar, ela vai fazer você dar certo. Cheguei lá. Ô dona, eu quero pôr meu filho aqui, nessa escola aqui. Aí a outra falou assim, não, peraí, daqui a pouco quando eu voltei, a mulher me deu o papel, eu já morava em outro endereço. Eu falei assim, Jesus, eu morava lá em Cotia já. Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Ô dona, aí ela falou assim, não, pode confiar em mim. Ó, fique em paz. Eu falei assim, não, filha, não vou ficar em paz não. A senhora tira isso aí. Dá não. Eu vou desagradar a senhora, mas é melhor eu desagradar a senhora do que eu entrar uma legalidade aí. Não, mudou lá. Aí eu esperei. Ó, aí a outra diretora, né,
mandou pelo caminho certo. Manda um e-mail para tal lugar, fala que você quer seu filho quer estudar na escola, você considera a escola boa, daqui a pouco, olha só, olha, ele está lá na escola. Qual o endereço que eu levei? O meu. Irmãos, é uma coisa simples, não é? É uma situação simples. Mas a gente entra a todo momento com influência que o inimigo tenta lançar sobre a nossa vida para tentar descaracterizar eu e você do que nós somos. Tudo isso é para nos descaracterizar. Não, você não é filho de Deus coisa nenhuma, você faz isso. Você faz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. O que eu preciso entender? Põe aqui, só aqui na tela agora. É só um versículo só. Vai lá, Hebreus 12:2. Ó, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo, da alegria que fora proposto, suportou a cruz. Suporta a sua cruz. Suporta, eu preciso suportar a minha. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Irmão, o que eu preciso entender? A cruz não é fácil de levar. Se fosse fácil, todo mundo levava. Não tem gente que serra, corta pro meio, deixa lá, depois vai ter que voltar para pegar um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, vai ter que voltar para pegar aquela cruz e acertar as coisas. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita. Olha para Jesus, que aí eu e você vamos conseguir vencer as ilusões e as influências. Toda vez eu preciso entender, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Deus me deu domínio. Eu não vou deixar o diabo me descaracterizar como filho. Eu recebi Jesus, está lá em João 1,16. Eu recebi Jesus e ele me deu o poder de ser filho. Então eu sou filho, eu vou me parecer com meu pai. Todo dia, de glória em glória, a gente é transformado. Mas eu preciso entender que vai entrar uma situação, um prato de lentilha para eu dispensar aquilo que é mais valioso, a primogenitura, a bênção de Deus. Ele dispensou, não foi assim? O Isaú não dispensou? Porque foi influenciado pela circunstância daquele momento. Estava morrendo de fome. Por causa de um momento, desprezou um todo. Por causa de um momento eu vou desprezar o todo? Ah, não. É rapidinho. Não tem problema não, é só um momento só, ninguém vai saber. Irmão, vai saber sim. E ele vai trazer para a luz. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos. Vai passar 1 ano, ele vai falar assim, ó, ele vai chegar para nós assim, fala assim: Ô, Davi, oi, deixa eu te contar uma historinha aqui. E ele vai vir com amor. Ó, tinha um homem que tinha uma ovelhinha só. Tinha outro homem que tinha um monte de ovelhinha. Aquele que tinha uma ovelhinha, que tinha um monte, foi lá e pegou a ovelhinha daquele que tinha uma só. Esse homem é digno de morte. É você. Irmão, a gente vai acertar com Deus de manhã, de tarde ou de noite, mas uma hora a gente vai acertar. O que eu preciso entender? Foge das ilusões, das influências do diabo. Eu sou a imagem de Deus, ele me deu domínio, então eu vou fugir. Surgiu uma situaçãozinha para eu sair fora. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu escolhi isso. Depois dá um B.O. da bexiga. Pra que, irmãos, que a gente... Muita coisa você fala assim, pra que eu fui fazer isso? Pra que nós fomos tomar essa atitude? E aí vai entrando as coisas. E vai entrando as coisas. É claro, o que eu preciso entender? Misericórdia de Deus é sobre nós. O que ele falou lá em Salmo 107, 20? Põe aí pra nós. 107, 20. Ó, presta atenção, só aqui no telão. Ligeiro. Salmo 107, 20. Facinho, tá no meio aí. Ó. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los da sua extinção. Põe no 19, volta o 19. Ó. Misericórdia de Deus, amor de Deus. Então
na sua angústia, ó, presta atenção, entrou a influência do diabo lá atrás, não entrou? O que ele falou? Então clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das aflições. Deus vai livrar eu da aflição, Ele é Pai, Ele é Deus, Ele vai me livrar. Vai lá, 20. Enviou sua palavra. Ele vai enviar a palavra para me curar. E eu tô achando que vou ser curado de um machucado, de um ralado. Não! Eu vou ser curado da intenção influenciada pelo diabo. O que ele falou? Ó, põe uma coisa para funcionar aqui. Você tá lutando contra o diabo, tem ciladas aí, você não está lutando contra principados. Então tem coisa que é influenciada, você encontra com a pessoa influenciada que não era para encontrar. Aí chega lá, o que eu vou fazer? Eu vou ter que responder com a palavra. Eu vou ter que olhar para Jesus. Põe em Romanos 12, 2. Então presta atenção, tem amor de Deus. O amor de Deus chega na nossa vida. Ó, entrou aí uma angústia, entrou uma destruição, clamou. Ó, livrou da angústia. Deus vai livrar da angústia. Mas logo em seguida ele vem com a palavra. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. Irmão, em nome de Jesus. Ezequiel 33. Se você quiser, depois você vai ler. Não precisa abrir não. Só para... O que ele fala lá? Ele vai falar do atalaia. Presta atenção, não vos amoldei ao sistema desse mundo. O que o sistema do mundo está fazendo? O que o sistema do mundo está fazendo? Vem aqui, Pedro Daniel. Vem aqui, por favor. O que o sistema do mundo está fazendo? Vem aqui. Presta atenção. Aqui desse lado. Saiu fora aí, Pedro? Ele. Não saiu? Está aparecendo ainda? Saiu? Não saiu? Ó, o sistema desse mundo, do mundo, aqui dentro, tá ensinando aqui, ó, a andar assim. Tá assim, ensinando as meninas a andar assim. Aí depois vai pro inferno. E eu também vou, porque eu não te falei. Ele falou para não amoldar, não segue a influência do Satanás não, senão você vai para o inferno. Ele está falando para mim e para você. Ele fala, sabe o que Ezequiel 33 fala? Ó, avisa lá, porque se você não avisar, o sangue vai cair na sua cabeça. Irmão, não segue a influência do diabo. O que ele vai falar para mim e para você? Não vos amoldei ao sistema deste mundo, mas sede transformado. Irmão, presta atenção. Eu estou em processo de transformação. Há quantos anos que eu estou em processo de transformação? Desde o dia 30 de maio de 99, há 25 anos, estou em processo de transformação. Pastor Givaldo está em processo de transformação. Há quantos anos, pastor? Vai calcular, é muita coisa. O que eu preciso entender? Até Jesus voltar, nós estamos em processo de transformação, mas o diabo quer influenciar. Irmão, vai procurar roupa para mulher por aí, em algum lugar. Pelo amor de Deus. E quando fala que é moda evangélica, é aquele trem assim, ó. É assim, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Dá para ver, não dá? É mais ou menos isso aqui. É assim. Não, é bonita. Irmão, vai pro inferno. E se eu não falar, você vai pro inferno e o seu sangue vai vir sobre a minha cabeça. Tem alguém que fala assim, irmão, para com isso aí. Você está fazendo isso aí, você está errado. Você vai pro inferno se você não parar. Aí eu vou lá e continuo. O que ele falou que eu coloco para você? Eu coloco a maldição, a bênção duradoura. Mas aí, sabe o que acontece? Eu vou fazer um negócio aqui, aí daqui a pouco eu estou adorando aquele que eu fiz o negócio, porque eu estou me prostrando naquele reino. O que ele falou para mim? Você tem o livre-arbítrio, sai fora desse negócio de livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio é: Deus, põe a tua palavra aqui, me ajuda, porque se eu fizer errado, vai trazer consequência para mim mesmo. É um saco pesado, cheio de tranqueira que eu vou ficar carregando, porque eu tomei uma decisão errada lá atrás.
Ele me ama. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele falou, eu tenho para você a bênção duradoura, mas escolhe aqui a minha palavra. Ah, mas não tem problema. Ah, que tem? Que tem? Inferno, só tem isso. Você pode tudo o que você quiser. Faça o que você quiser da sua vida, hoje, amanhã, depois. Aí depois você pergunta para Jesus se você pode entrar no céu também. Eu pergunto para Jesus, eu posso entrar? Ah, eu fiz isso e fiz isso. O que ele está falando para mim e para você? Você é a imagem de quem? Você é a imagem, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus nos deu domínio. Não vos amoldei ao sistema deste mundo, mas sede transformado. Eu vou ser transformado a todo momento, eu tenho que buscar a transformação. Puxa vida, Jesus, falhei de novo. Jesus, errei de novo. Tem misericórdia, filho, eu vou transformar. Só que deixa eu te falar uma coisa, tem uma consequência isso aí, sabe? Não dá para tirar a consequência. Eu vou te ajudar a passar, mas tem consequência. Aí ele vai falar assim, ó, pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, em nome de Jesus, Ele tem para mim uma vontade boa, perfeita e agradável. O bem do Senhor enriquece, não acrescenta dores, com Ele não traz dor. O que Ele está falando para mim? Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Irmão, sai dessa. O que ele falou? O Salomão lá em Eclesiastes, ó, Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas ilusões e situações. Não deixa se envolver por isso não. Deus é maior na minha e na sua vida, em nome de Jesus. O que ele está falando para mim e para você? Ó, eu tenho para você uma vontade boa, uma vontade agradável, perfeita. Deixa eu te falar, ó, eu vou te abençoar e não vai ter peso, não vai ter dor. Eu preciso entender isso. Em nome de Jesus, não, você pode fazer isso. Pode fazer o que você quiser. Você só não vai poder entrar no céu se não se arrepender, se eu não me arrepender. Eu preciso entender que Ele tem para mim bênção. Ele falou, filho, você escolhe aí o que você quer. Vamos fazer o seguinte. Você pode escolher, mas ó, vou te dar uma dica, fica com a palavra, ama a Deus, guarda a palavra, guarda as doutrinas, os ensinamentos, tudo aí, guarda aí. É isso que Ele está falando para mim e para você. O que Ele quer para mim? Qual o objetivo dele? Ele falou assim, ó, João 14, 23, ele falou assim, você me ama? Amo, então guarda a minha palavra, que eu vou vir aí na sua vida e vou fazer morada. Eu vou vir fazer morada depois que você tiver santo, um santarrão, não faz nada, é o perfeito. Não, você guarda a palavra. Que palavra você tem? Guarda a que você tem hoje. Aí amanhã você tem outra, então eu vou guardar também. Aí Ele vai vir e vai fazer morada. Jesus está falando que vai vir fazer morada em mim e em você. Olha lá no seu quarto, no espelho, olha quem é você, quem sou eu. E Ele fala que vai vir fazer morada na nossa vida. Não é um Deus cheio de amor e cheio de misericórdia que está livrando a nossa alma do inferno. Às vezes a gente fala assim, fulano, para com isso. Aí eu falo assim, né? Eu brinco com uma pessoa, eu falei assim outro dia, fulano, eu não vou estar com você amanhã não, hein? Amanhã eu não vou estar com você não. Mas Jesus vai estar com você, vigia, viu? Deus está sendo formado. E Ele é misericordioso, Ele sabe a nossa estrutura. Ele falou assim, ó, aquele que cuida, que está em pé, 1 Coríntios 10, 13, 12, 13, aquele que cuida e está em pé, vigia para que não caia. Não tem situação, provação senão humana, a influência. Aí ele fala assim, ó, mas ele não, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Irmãos, eu preciso entender uma coisa. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida, mas eu tenho que fugir das influências do diabo e deixar o Espírito Santo, ó, guiar a nossa vida. Assim eu vou viver o livre-arbítrio.
através da palavra de Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.